Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma jornada pela história. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento desta aula? Aula 11, objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Com detalhamento, o processo de formação da indústria no Brasil e a Zona Franca de Manaus. Vamos à nossa aula? Formação da indústria no Brasil é o tema desta aula. Como é que vai acontecer esse processo de industrialização do Brasil? Como é que vai ocorrer a formação das primeiras indústrias? Esse cenário, claro, não é das primeiras indústrias brasileiras, porém, mostra justamente uma indústria atual, visto que o nosso território, o Brasil, possui uma industrialização tardia, ou seja, demorou um pouquinho até que ela pudesse ser competitiva aos mercados internacionais. Por quê, professora? Porque aqui no Brasil predominava a produção agrária até o século XX. E essa produção agrária ela era voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação. E o processo foi longo, envolvendo vários fatores econômicos, políticos e sociais. Então, essas características da economia do Brasil vai ser um pontapé para que houvesse a industrialização. Mesmo sendo tardia, vai buscar ali competir com os mercados internacionais, certo? Então, vamos lá. Para começar, vamos observar como é que funcionava as tarifas durante o Segundo Reinado. Olhem só. O Segundo Reinado ele é marcado por duas tarifas que merecem ser contextualizadas. A primeira delas é a tarifa Alves Branco, certo? E a segunda, a tarifa Silva Ferraz. A tarifa Alves Branco, ela foi implementada em 1844. De acordo com essa tarifa, dizia o seguinte: os produtos que tivessem concorrentes semelhantes ou iguais aos produtos brasileiros viriam a sofrer uma cobrança que poderia variar entre 30% e 60% do valor da mercadoria. Ou seja, se houvesse um produto produzido no Brasil e um produto estrangeiro, e esses produtos fossem iguais, o produto estrangeiro, o produto importado, ele seria mais caro que o produto nacional. Essa medida tinha o objetivo de ampliar a arrecadação do governo imperial por meio dessa nova política tarifária. E automaticamente haveria também a questão de um incentivo à produção nacional, certo? Em 1860, por pressão dos cafeicultores, foi aprovada a tarifa Silva Ferraz, que consistia na redução das taxas de importação. Olhem só, a Alves Branco, ela aumenta o valor das importações, que vai favorecer o quê? A produção nacional. Já a Silva Ferraz, ela vai reduzir os impostos de mercadorias importadas, ou seja, vai ser aí um golpe contra a produção nacional. Então, nós trouxemos aqui para vocês uma comparação, quadro comparativo, em que mostra as tarifas e suas características. Então, tarifa Alves Branco, ela foi implementada em 1844. Qual era o objetivo dela? Produtos importados semelhantes aos nacionais pagavam mais tributos. E isso favorecia o quê? A produção nacional, a indústria inicial aqui no Brasil. Por conta de haver a presença dos cafeicultores, que muitos deles dependiam do mercado internacional, e também por conta de terem acordos comerciais com esses países, eles vão começar a pressionar o governo.
E aí haverá uma nova tarifa que é chamada de Silva-Ferraz, que foi implementada em 1860. De acordo com essa tarifa, haveria o quê? A redução de taxas de importação, ou seja, os produtos importados eles chegariam ao Brasil com preço mais barato. E isso vai ocasionar, né, o desestímulo, ou seja, né, não haverá aquele incentivo para investimento no Brasil. Isso vai acarretar o quê? Uma queda na produção industrial, visto que não tinham ali incentivos fiscais para que eles continuassem a sua produção. Então, nesse contexto, nesse cenário de produção agrícola, de produção voltada para o mercado exportador, para o mercado externo, nós trouxemos aqui algumas características que vai influenciar essa indústria brasileira no final do século XIX. Observem que aqui ao meu lado, nós temos aqui a plantação de cana-de-açúcar, lembrando que foi um dos primeiros produtos a serem implantados no Brasil para ser voltado ao mercado externo, ao mercado agroexportador. Temos também a presença do café, que foi um produto que até o século XX ele vigorou nas grandes exportações, a extração do látex, ou seja, da borracha na Amazônia, e também a plantação de algodão. São alguns desses produtos agrários que vai favorecer aí a economia brasileira. Então, a economia ela era essencialmente agrária, ou seja, ela estava praticamente inserida no contexto da agricultura, né? Inicialmente com a cana-de-açúcar, depois passou para a produção cafeeira e nesse contexto temos também a produção do algodão e também a extração do látex na Amazônia. Além disso, vamos observar que o precursor dessa indústria brasileira vai ser o quê? A abolição da escravidão em 1888 e também a chegada de imigrantes europeus. Essa mudança de mão de obra do sistema trabalhista aqui no Brasil também vai ser impactante para as primeiras indústrias brasileiras, visto que as indústrias vão empregar principalmente quem? Essa mão de obra estrangeira que está chegando no território. Haverá também a introdução de pequenas indústrias urbanas, como as têxteis, ou seja, de tecido, e também as alimentícias, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. E também a importação de máquinas e capital estrangeiro. Então, todos esses elementos que foram elencados aqui estão inseridos na forma inicial ali da indústria brasileira no final do século XIX. Lembrem que o processo industrial ele vai ocorrer desde o século XVIII, certo? Mas não aqui no Brasil, lá na Inglaterra. Então, esse processo industrial no Brasil ele vai ser tardio em relação a outras partes do mundo, ok? Dentro desse contexto, vamos observar também como é que a Primeira Guerra vai interferir na economia brasileira. Lembrem que a Primeira Guerra Mundial ela vai abalar várias economias, e dentre elas a economia brasileira. O que vai acontecer nesse período? A diminuição das importações de produtos europeus. Por que vai ter essa diminuição? Porque a Europa está vivendo um momento tenso, um momento em que eles não vão ter o que vender por conta dos seus territórios estarem ali abalados em relação aos conflitos bélicos em qual estão inseridos. E nesse momento, o Brasil ele vai optar por substituir os produtos importados por produtos nacionais. Por que o Brasil vai fazer isso? Justamente para tentar minimizar os impactos que a Primeira Guerra Mundial vai trazer para a economia brasileira. Como não tinha de onde eles importarem, eles vão começar a produzir esses produtos para fazer essa substituição, certo? Outra situação que nós vamos observar é a expansão das indústrias de bens de consumo. Haverá o crescimento de pequenas indústrias dentro do Brasil e também a adoção de medidas protecionistas. Quando se fala de medidas protecionistas, a gente está se referindo à proteção. Observem aqui na imagem que nós temos uma corrente e um cadeado. Qual seria a ideia dessa imagem? Justamente de proteger
a economia de um território. Quando se fala de desenvolver a economia nacional, está se falando também de ofertar mais empregos, de tornar o país independente em relação à importação de produtos que o país é capaz de produzir. Então, essas medidas protecionistas vai visar o quê? O aumento de tarifas alfandegárias. Quando se fala de tarifas alfandegárias, lembrem sempre de impostos, certo? Qual era o objetivo do aumento dessas tarifas? Proteger as indústrias locais. Ou seja, o objetivo deles é desenvolver a economia nacional. Através de quê? Através de um desenvolvimento industrial que pudesse ali ser competitivo, que não tivesse ali interferência do mercado internacional, certo? Dentro desse contexto, nós vamos observar a importância da Era Vargas para esse processo de industrialização, em que nós vamos observar a substituição de importações, consolidando justamente o que ocorreu com o fim da Primeira Guerra Mundial, em que a economia brasileira acabou sendo afetada. Então, durante a Era Vargas, nós vamos observar essa política, de substituição de importações, que vai ser o quê? Uma resposta à crise econômica de 1929. Essa crise, ela ocorreu nos Estados Unidos e quando ela ocorre, afeta diretamente a economia brasileira. Mas, professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? A economia estadunidense, eles acabavam ali consumindo o nosso principal produto de exportação, que era o café. E o café, ele era o líder de exportação, era o carro-chefe da economia brasileira. Então, quando tem o crash da Bolsa de Nova York em 1929, automaticamente todos os países que possuíam relações comerciais com eles acabaram também tendo impacto, sofrendo ali os impactos. E isso vai respingar também na economia brasileira. E isso vai favorecer o quê? O estímulo da produção interna. Estou aqui num cenário que faz referência à Companhia Siderúrgica Nacional. Essa companhia, ela foi construída em 1941, durante o governo de Vargas. E a função dela era justamente extrair minérios. E o minério de ferro, que é justamente importante para esse processo industrial. Outra característica desse sistema, desse período da Era Vargas com a industrialização, é também fornecer menor dependência dos produtos estrangeiros. À medida que se desenvolve a indústria nacional, a indústria estrangeira, as importações, elas vão ser diminuídas, uma vez que a oferta de produtos nacionais vão estar ali, vamos dizer assim, ajudando a economia. Além disso, vamos observar a criação de companhias, de empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, que é este cenário em que nós estamos inseridos, que vai ocorrer em 1941. E também haverá o investimento em infraestrutura, como, por exemplo, a construção de ferrovias e também o desenvolvimento de energia elétrica. Esses dois fatores vai ser necessário para que haja, de fato, uma modernização, tanto para o escoamento de produtos, como também para a produção industrial de um modo geral, certo? Há também a presença da Segunda Guerra Mundial, que também vai favorecer o desenvolvimento da indústria nacional. Por quê? Com a Segunda Guerra, nós vamos observar a escassez de produtos importados. Isso vai impulsionar ainda mais a industrialização. Observem que os cenários de guerras mundiais vão impactar nas relações econômicas com o Brasil, certo? E aí o Brasil vai começar a fabricar materiais tanto siderúrgicos quanto químicos, justamente para poder ali aumentar a sua produtividade industrial. Para nós observarmos melhor, nós trouxemos aqui um VT, um videozinho, para vocês observarem como é que vai se dar, como se dará esse processo de industrialização brasileira. Observem só. Nos anos 1950, o Brasil começou a acelerar rumo à modernidade com a chegada de um sonho sobre 4 rodas. Sob a liderança de Juscelino Kubitschek, o Brasil adotou o ousado plano de metas, com foco na industrialização. Um dos pilares desse plano, a criação de uma pujante indústria automobilística.
O governo ofereceu incentivos para atrair montadoras internacionais e, em pouco tempo, grandes empresas começaram a instalar fábricas no Brasil, gerando empregos e impulsionando a economia. Esse movimento trouxe inovação e tecnologia ao país, transformando o Brasil em um dos maiores produtores de automóveis do mundo e ampliando as estradas para o desenvolvimento nacional. Com a indústria automobilística, Juscelino colocou o Brasil no caminho do progresso e deu partida ao desenvolvimento acelerado que ainda hoje movimenta o país. Então, vocês observaram aqui esse vídeo que vai trazer justamente o plano de metas que foi implantado no governo de JK, pós Segunda Guerra, em que haverá aí um impulso para o desenvolvimento da indústria automobilística. E claro que isso também vai trazer benefícios para a infraestrutura do Brasil, principalmente na implantação e na criação de rodovias. Como é que vai haver um automóvel se não há rodovias? E tudo isso vai estar elencado nesse plano de metas. Vamos lá observar o que foi isso. Plano de metas é uma característica do governo de JK que está compreendido no período de 1950 a 1960. O plano de metas de JK visava acelerar o crescimento econômico do Brasil por meio da industrialização, com a criação da indústria automobilística. E nesse contexto, vamos observar a instalação de montadoras de automóveis como a Volkswagen, a Ford e a General Motors, certo? Vamos observar também, nesse contexto do plano de metas de JK, a construção de Brasília, que atualmente é a nossa capital federal, que vai também ocorrer, vai ocasionar o estímulo à indústria da construção civil. Imaginem, a cidade de Brasília, ela foi construída do zero. Então, houve ali todo um processo arquitetônico, todo um processo de desenvolvimento daquela área e, claro, que isso vai estimular um outro setor industrial, que é justamente a construção civil. E vai também impulsionar o desenvolvimento de áreas no interior do país. Ou seja, a ideia aqui era justamente fazer com que aquelas áreas interioranas se tornem ali produtivas para o território. E num contexto central do Brasil, era necessário fazer com que aquela área fosse integrada ao país. E uma das medidas tomadas foi justamente a construção de Brasília, certo? E como é que ocorre a industrialização pós-JK? Depois de Juscelino Kubitschek, nós temos o regime civil-militar, que ocorre entre 1964 e 1985. Esse período ele é marcado pelo que nós chamamos de milagre econômico. O que acontece nesse período? Rápido crescimento econômico, com investimento em projetos de infraestrutura, como hidrelétricas para a produção de energia, que no caso aqui vai ser Itaipu, e também de rodovias, para que houvesse também o escoamento dos produtos que eram produzidos no interior do Brasil. E também incentivo à industrialização pesada, especialmente nos setores siderúrgico, petroquímico e automotivo. Observem que está tendo aí o desenvolvimento de diversos setores industriais. E a industrialização brasileira, ela vai ser financiada com o quê? Com capital estrangeiro, resultando no aumento da dívida externa. Então, essas características, elas vão estar aí intrínsecas e colocadas dentro desse processo de industrialização que vai ser caracterizado como milagre econômico. Haverá resultados? Sim, os resultados eles ocorrerão. Porém, esse resultado ele vai estar alinhado com o quê? Com o aumento da dívida externa, uma vez que vai ter ali o financiamento do capital estrangeiro. Eles vão investir, mas em contrapartida eles também vão querer ter o resgate desse financiamento, certo? Nesse contexto ainda, vamos observar a criação da Zona Franca de Manaus. A Lei número 3.173 de 1957, instituída durante o governo de JK, previa a criação da Zona Franca de Manaus,
Como vocês podem observar, temos aqui a manchete de um jornal chamado Jornal do Comércio, no dia 31 de julho de 1957, em que ele vai falar sobre a questão da Zona Franca de Manaus como uma ordem do dia. E ele fala a notícia do jornal: medida do mais alto alcance para o intercâmbio comercial de nosso país com o resto do mundo através da região amazônica. Qual era o objetivo? Tornar a região amazônica uma parte integrante da economia do Brasil, certo? A Zona Franca de Manaus vai ser implementada apenas em 1967, com o Decreto-Lei de número 288, certo? Qual era o objetivo? Promover a industrialização e o desenvolvimento econômico da Amazônia, por meio de incentivos fiscais e tarifas reduzidas para a importação de insumos e maquinários. Qual era a finalidade? Tornar a região amazônica atrativa para o desenvolvimento de indústrias. E como é que eles poderiam fazer isso? Através de incentivos fiscais. As empresas que se instalavam na região amazônica, na Zona Franca de Manaus, elas pagavam menos impostos que em relação a outras indústrias do Brasil. E isso foi um grande atrativo para as empresas multinacionais se instalarem na Zona Franca de Manaus, ok? Continuando, uma das características também da implantação da Zona Franca de Manaus era reduzir as disparidades regionais e também promover o desenvolvimento econômico sustentável. Dentre os incentivos, e funcionamento da ZFM, vamos observar benefícios fiscais como isentos de impostos sobre produtos industrializados, conhecidos como IPI, redução de impostos de importação, conhecido como II, e isentos de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, e outros incentivos estatais e municipais. Esses impostos, eles são inerentes da produção industrial e também do comércio. Então, quando há uma redução desses impostos ou isenção desses impostos, claro que os lucros daquela empresa vão aumentar. E isso vai ser um grande atrativo para as empresas virem para a Zona Franca de Manaus, certo? Continuando. Temos aí o polo de atração de investimentos e setores de eletroeletrônicos, informática, motocicletas, produtos químicos e farmacêuticos e também bens de consumos modernos. Esses produtos eles vão estar ali inseridos dentro dos investimentos e setores que vão ser desenvolvidos na Zona Franca de Manaus. Além disso, vamos observar aí a Zona de Livre Comércio, que vai facilitar o comércio de produtos tanto para o mercado interno quanto para exportações, oferecendo um regime de importação de insumos com benefícios fiscais e alfandegários. Então, observem que todo esse contexto é justamente para favorecer a criação da Zona Franca de Manaus. E para exemplificar o que eu acabei de falar, trouxemos um outro VT que vai mostrar justamente esse processo da produção industrial. Olhem só. No coração da Amazônia, a Zona Franca de Manaus surgiu como um impulso de desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Criada em 1967, essa zona especial revolucionou a economia da região norte do Brasil. Com a criação da Zona Franca de Manaus, o governo brasileiro buscou integrar a Amazônia à economia nacional, oferecendo incentivos fiscais e facilitando o comércio. O objetivo? Atrair indústrias, gerar empregos e desenvolver a região. A Zona Franca opera como uma área de livre comércio. Empresas instaladas aqui podem importar insumos sem impostos, fabricar produtos com tecnologia de ponta e exportá-los para outras partes do Brasil e do mundo. O incentivo fiscal reduz os custos e torna a região competitiva no mercado global. O impacto foi significativo. Manaus se transformou em um polo industrial, gerando milhares de empregos, atraindo investimentos e modernizando a infraestrutura da região.
A economia diversificada trouxe progresso para a Amazônia. Além de impulsionar a economia, a Zona Franca ajuda a preservar a Amazônia. O desenvolvimento urbano e industrial evita a expansão descontrolada para áreas florestais, protegendo o meio ambiente e promovendo uma economia mais sustentável. A Zona Franca de Manaus é um exemplo de como o livre comércio, a industrialização e a sustentabilidade podem caminhar juntos para promover o desenvolvimento da Amazônia, garantindo um futuro melhor para todos. Então, vocês observaram aí todo esse processo aí de implantação da Zona Franca de Manaus, quais eram ali os objetivos dessa produção, o desenvolvimento também da infraestrutura, no caso da região amazônica, a construção de portos que vai servir para escoar essas mercadorias para o restante do Brasil. Então, tudo isso vai desenvolver o desenvolvimento, claro, né, da região e também vai torná-la uma área de atrativos de emprego, atrativos para novas empresas e também uma área que vai se desenvolver, certo? Então vamos lá, os impactos econômicos da Zona Franca. Geração de emprego, urbanização e crescimento populacional de Manaus, que vai ser decorrente justamente desse desenvolvimento econômico. O desenvolvimento da região norte, em que haverá uma diversificação da economia na região. Além disso, vamos observar uma menor dependência econômica das atividades tradicionais, que nós podemos elencar aqui como o extrativismo, certo? Haverá também a promoção da modernização da infraestrutura local, como portos, aeroportos e setor de telecomunicações. No contexto da região amazônica, nós vamos observar que a utilização de portos vai ser mais viável e mais barato para o escoamento desses produtos, ok? Em relação às críticas, vamos lá. Críticas e desafios. Apesar do sucesso inicial, a Zona Franca tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com a perda de competitividade em relação a outras regiões e também industrializadas do Brasil e do mundo. Vamos observar a dependência de incentivos fiscais que foram utilizados para atrair empresas, economia artificial sustentada por subsídios governamentais, alto custo logístico, como, por exemplo, a dificuldade de entrada e distribuição, né, de insumos e produtos devido à localização geográfica de Manaus, e também observaremos também esse sucesso inicial, em que a Zona Franca vai enfrentar essas dificuldades nos últimos anos com a perda de competitividade em relação a outras regiões industrializadas do Brasil e do mundo, certo? Então, essas características vão estar aí incumbidas, né, nas questões aí de críticas à Zona Franca. Em relação à dívida e estagnação industrial da década de 80. Então, em 1980, graves problemas econômicos, né, vão surgir. A indústria brasileira vai ser afetada pela crise da dívida externa e a inflação galopante. Observaremos também novos investimentos que foram limitados, desaceleração do crescimento industrial, recessão da economia brasileira e dificuldades para a modernização do parque industrial brasileiro. Então, isso vai caracterizar também uma reestruturação e globalização que vai ocorrer entre os anos de 1990 e 2000, certo? Nós vamos observar a abertura econômica através de privatizações e modernização industrial. O que seria isso? As empresas que antes eram estatais vão se tornar privatizadas, ou seja, haverá ali um novo dono, que geralmente vai ser uma empresa privada. Por isso que se fala privatização. Haverá também, a indústria brasileira vai buscar se modernizar e se reestruturar após exposição com a concorrência global. Ou seja, a economia está em constante desenvolvimento, a indústria principalmente. Então, é necessário haver uma mudança nesse processo industrial. Haverá também a abertura econômica que vai atrair investimentos estrangeiros diretos, especialmente nos setores de alta tecnologia e de bens de capital, como telecomunicações, eletrônicos e
a área informacional, certo? Informática. Então, como é que se caracteriza a indústria do século XXI? Ela vai ser diversificada e vai se tornar mais complexa. Vão se destacar setores como o agronegócio, a aviação, como a Embraer, petróleo e gás e também a tecnologia de informação. Desafios no setor industrial, alta carga tributária, infraestrutura deficiente e também a burocracia. Além disso, vamos observar a desindustrialização, que seria o quê? A perda da participação no PIB, que vai enfrentar forte concorrência com os países asiáticos. Então, todas as características vão ser aí inerentes ao processo industrial brasileiro. E nesse contexto todo da Zona Franca, vamos observar também a preservação ambiental, em que haverá as políticas de sustentabilidade com o crescimento industrial em áreas urbanas, que vai evitar a expansão de atividade predatória, como a agricultura extensiva e a mineração, que podem provocar o desmatamento. E qual é o futuro da Zona Franca, professora? Vamos lá. Sua manutenção depende de decisões políticas sobre a continuidade dos incentivos fiscais e da modernização da economia da região. Haverá uma diversificação da economia, com a inovação tecnológica e na bioeconomia, que se apoia no potencial dos recursos naturais da Amazônia. Além disso, o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias sustentáveis. Então, vocês observaram no decorrer dessa aula as questões de industrialização do Brasil e também a inserção da Amazônia no cenário industrial, no cenário econômico brasileiro. Esta foi a nossa aula e até a próxima.